Olá, meninos. Vamos iniciar aqui a nossa aula falando um pouco sobre isomeria, isomeria, tá? Continua o assunto isomeria. Bom, no último vídeo a gente falou sobre a isomeria plana ou constitucional. Agora a gente vai estar falando sobre a isomeria geométrica cis e trans, tá? Então agora já passamos para a isomeria geométrica. Essa isomeria geométrica, gente, a gente não consegue ver no plano. A gente precisa né, desenhar essa estrutura de uma forma que a gente consiga enxergar essa isomeria, tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse composto aqui, ó, ClHC dupla CHCl. Então, esse é um composto, né? Se eu for olhar através do plano, que é essa estrutura, eu não consigo enxergar uma isomeria, né, aqui. Eu só vou conseguir enxergar essa isomeria quando eu coloco os compostos descritos dessa maneira, tá? Então, aí a gente vai, né, escrever os compostos dessa forma aqui, escritas desse plano, né, desenhando aqui um plano imaginário. Então, como é que nós vamos desenhar esse composto? Então, nós vamos fazer a C dupla. Lembrando aqui que para ter isomeria geométrica, tá, gente? Necessariamente, nós temos que ter uma dupla ligação, tá? Então, aqui a gente vai pegar o C dupla C, colocamos aqui ele bem no meiozinho, tá? E nós vamos fazer um plano imaginário, tá? Uma hora nós traçamos os dois cloros acima e os dois hidrogênios abaixo. E outra hora nós invertemos essas posições, colocamos um cloro em cima, um embaixo, um hidrogênio em cima e um hidrogênio embaixo. Bom, as estruturas representam a mesma fórmula química, tá vendo? Mas, né, eles têm a mesma fórmula química, que vai ser C2H2Cl2, mas pela estrutura a gente vê que a estrutura é diferente. Então, eles vão ser isômeros geométricos, tá? E da forma que nós estamos vendo aqui, um vai ser cis e o outro vai ser trans, tá? Então, um a gente vai falar que é o isômero cis e um vai ser o trans. Como é que eu olho isso? Gente, o cis é sempre aquele em que tem os maiores grupos moleculares de um lado, os menores do mesmo lado e os menores do mesmo lado. Como aqui a gente tem, por exemplo, o cloro e o cloro, tá vendo? O cloro e o cloro, eles têm a mesma massa e o hidrogênio das mesmas massas, a gente pode falar assim, bom, os que, né, no plano, aqui o cloro e o cloro, como eles ficaram no mesmo plano acima, tá vendo? E o hidrogênio ficaram no mesmo plano abaixo, então o composto cis, ele vai ser caracterizado por essa seguinte configuração. Quando a gente tem dois iguais no mesmo plano e dois iguais, né, por exemplo, dois iguais do lado de cima e dois iguais do lado de baixo, tá? Então, o composto cis, né? Mas caso a gente venha a ter, por exemplo, se fosse um outro componente aqui, o flúor, por exemplo, se fosse um flúor aqui ligado, o flúor ele estaria, se fosse para ser um composto cis, o flúor teria que estar ligado a este plano. Por quê? Teria que ser os compostos de maior massa molecular em um determinado plano e de menor massa molecular no outro plano, tá? Então, aqui, ó, o cis indica aqui do mesmo lado da linha imaginária que passa pela ligação C dupla C, então, o mesmo lado. E o trans quer dizer em lados opostos. O que vocês podem perceber? Que o cloro está aqui de um lado e o cloro aqui está de um outro lado, tá? Vai depender da situação, tá? E aqui o hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro, tá? Então, aqui, uma situação trans, tá? E aí, o trans, a gente pode falar que são os grupos com maiores grupos, né? Com maiores massas moleculares em planos diferentes, tá? No caso aqui, como são iguais, né? O cloro com cloro em plano diferente, hidrogênio e hidrogênio em planos diferentes, tá? Aí, na hora de dar um nome, né? Do composto, aí eu coloco o nome cis na frente, tá vendo? Então, esse aqui é o composto cis. 1, 2 porque tá no carbono 1 e 2. De cloro, por que de cloro? Porque eu tenho dois cloros, eteno.
E esse aqui vai ser o trans 1,2 de cloreteno, tá? Então, esse vai ser os nossos compostos. Então, novamente, aqui, como é que vocês podem perceber? Quando eu falo em maior massa molecular, olha o composto cis. Os maiores grupos moleculares ficam no mesmo plano, tá vendo aqui, ó? Os verdões, né? Os verdinhos, os grupos moleculares verdes são maiores, eles estão na parte de cima. E os branquinhos na parte de baixo. E aqui, para o composto trans, acontece, né, o oposto. Né? Os verdinhos aqui opostos e os branquinhos opostos também. Aí aqui, deixa eu falar para vocês uma questão em relação aos pontos de fusão e aos pontos de ebulição. O composto cis é sobre os pontos de fusão e de ebulição. Bom, nós temos aqui que aqui os grupos de maior massa molecular, né, a gente tem aqui as propriedades físico-químicas do composto. Então, nós temos a forma molecular, né, do composto C2H2Cl2, a massa molecular, que é 97 gramas por mol. Vocês podem observar para o composto trans a mesma coisa. Forma molecular C2H2Cl2, massa molecular 97 gramas por mol. Aí, o que vocês observam aqui? Uma pequena diferença no ponto de ebulição. O ponto de ebulição do composto cis é 60 graus, o ponto de ebulição do composto trans é 49. Agora, por que essa diferença, gente? Porque aqui, os compostos, tá vendo? De maior massa molecular aqui, eles estão aqui na parte de cima. Então, acaba que existe maior interação entre eles ali, as interações que vão existir. No caso ali, as interações do tipo de polo, ou então as interações que vão existir, nesse caso, vai ser maior, tá? Nesse caso. Então, acontece porque eles vão estar muito pertinhos uns dos outros, tá? Então, no caso, para a gente poder estar evoluindo nesse aí, tá fazendo a vaporização disso daí, vai ser a gente vai precisar, né, de mais força para poder quebrar as ligações existentes ali daqueles grupos que estão mais perto. Então, a gente tem que acrescentar aí um pouquinho mais, né, de temperatura para a gente poder conseguir evaporar, tá? A densidade também, a gente vê que aí tem, né, acaba aumentando um pouquinho também. E o composto trans, justamente por ele estar, né, em outro lado oposto, a interação ela diminui um pouco, justamente porque os grupos, né, eles ficam um pouco mais afastados. Então, a interação diminuindo, aí a gente diminui também o ponto de ebulição, tá bom? Agora, uma coisa importante aqui, que é a condição para a isomeria geométrica na presença da dupla ligação. Quando a gente tem a C dupla ligação, né, a gente tem os compostos R1, R2, R3, R4. O que ele quer dizer para vocês que para a gente ter a isomeria, o grupo 1 e o 2, eles nunca podem, eles têm que ser necessariamente diferentes, eles não podem ser iguais. Por exemplo, eu não posso ter um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Eu não posso, por exemplo, ter um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Tá vendo? Não posso ter um debaixo do outro, eu só posso ter um do lado do outro. Se eu fosse colocar o hidrogênio aqui, ó, do lado, aí sim, aí daria certinho, um do lado do outro, tá? Mas um embaixo do outro não pode acontecer. Como também não pode acontecer que o grupo que está ligado aqui na parte 3, o R3, ele tem que ser necessariamente diferente do R4. Se acontecer, se eu tiver, por exemplo, um hidrogênio e um hidrogênio aqui, por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Se eu tiver um hidrogênio e um hidrogênio aqui, pegou aqui um outro link. Se eu tiver um hidrogênio aqui, tá vendo? Tá vendo? Ligados aqui. E se eu tiver, por exemplo, um cloro aqui
e um cloro aqui, isso não é uma isomeria, tá? Só pode ser isomeria se eu tiver nessa situação. O hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui. Eles só podem ser iguais ali na horizontal. O cloro aqui. E o cloro aqui. Então, necessariamente, esse grupo tem que ser diferente desse e esse grupo diferente desse, tá bom? Então, isso que tem que acontecer. Aqui, ó, como mostrou, esse aqui e esse aqui são isômeros, esse aqui e esse aqui são isômeros? Não, isso aqui não é isomeria, tá? Por exemplo, se você trocar aqui, ó, vai continuar sendo o mesmo composto. Isso aqui não dá isomeria. Agora, isso aqui sim dá isomeria, igual. Se você trocar, ó, esse com esse, ó, CH3CH, tá vendo que tá diferente? Agora, se você trocar aqui, ó, isso dá isomeria. Esse aqui é o cis, esse aqui é o trans. Aqui também dá isomeria. Se você trocar, esse aqui vai ser o cis, esse aqui vai ser o trans. Aqui, esse exemplo aqui de baixo, encaixa bastante no exemplo que eu falei com vocês. Os grupos moleculares maiores estão na parte de cima, olha. Tá vendo que aqui não é o mesmo composto, não é CH3. Mas o que é maior está na parte de cima, que é o CH3, o CH2 e o CH3. Os mais pesados estão na parte de cima, os mais leves estão na parte de baixo, tá vendo? Tem que traçar aqui o plano. Então, esse é o cis. Quando eu inverto, aqui eu tenho um grupo molecular maior em cima, o menor embaixo, o menor também em cima. E embaixo, um menor embaixo, um de menor massa embaixo e um de maior embaixo, a gente tem um trans. Então, a gente vai ter o cis e o trans, tá? Então, isso aí, sim, a isomeria geométrica, tá bom? Então, agora, aqui a gente termina a nossa sessão de isomeria geométrica, tá bom? Aí depois a gente vai entrar na isomeria espacial, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.